Boa tarde, galera. Olha só, gente, antes de tudo, eu vou me apresentar rapidinho aqui para vocês. E o intuito disso não é nem que vocês me conheçam tanto, é mais para que vocês fiquem tranquilos para o que está, né, para vir à frente aí na vida de vocês na Tribe. Eu sempre mexi com computador, desde criança, tá? Então, eu sempre fui safo com questão de tecnologia, de computação, etc. Isso foi o que me fez ficar um pouco mais tranquilo. Porém, como eu disse para vocês, eu trabalhei 12 anos em restaurante. Eu trabalhei como ajudante de garçom, eu trabalhei como garçom há muito tempo e trabalhei muitos anos gerenciando alguns estabelecimentos também. E no ano passado, em um dia dentro do restaurante, depois de ver uma briga absurda, eu falei, cara, eu não quero isso aqui nunca mais também. Eu não aguento mais isso. E eu parei e comecei a estudar para entrar na Tribe. Então é uma história muito parecida com a de muita gente. Tem gente que já parte da frente, tem gente que começa numa situação ainda mais difícil, mas podem ter certeza que se eu conseguir chegar num ponto de vir aqui e dar uma aulinha para vocês, todos vocês vão chegar num nível legal também e vão se surpreender com vocês mesmos daqui a um tempinho, tá? Fiquem tranquilos. O curso da Tribe é o seguinte: se você se dedicar muito, 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 fica fácil. Fica fácil. Se você se dedicar meia boca, vai ficar dificinho. Se você não se dedicar, vai ser difícil demais. Vai ser difícil demais. Porque as coisas só se acumulam. Vocês perceberam que vocês aprenderam Git, depois vocês foram, né, para o JavaScript, GitHub, o Bash. Daqui a pouco vocês vão fazer o projeto do Pixels Art, que é um projeto difícil, né, nesse primeiro período. Nele vocês vão ver que vocês já estão usando tudo que vocês aprenderam, vai ter JavaScript, vai ter HTML, tudo juntinho. E o próximo vai ter tudo isso e mais um pouco e nunca para. Então a gente não pode deixar de entender esse comecinho, porque vai deixar tudo muito mais fácil depois, entendeu? Então, fiquem tranquilos, sempre, no final das contas, tudo dá certo, tá? Eu vou começar mostrando aqui para vocês um pouquinho do meu GitHub, do meu GitHub não, do meu VS Code, e eu não vou compartilhar a minha cara aqui o tempo todo, porque eu estou na casa da minha mãe, e para ver o que está na tela do notebook, eu tenho que ficar quase assim, sabe? Então, para vocês não ficarem vendo a minha cara aqui assim o tempo todo, eu vou desligar aí de vez em quando. Vamos lá. Estão vendo minha tela aí, bonitinho, né? Gente, eu quero começar com vocês aqui, ó. Visual Code. Todo mundo que programa só vai conseguir programar direito, só vai conseguir codar direito se tiver com o setup meio preparadinho. Então, se eu for codar na casa de um amigo, por exemplo, eu vou ter que chegar lá, olhar o VS Code dele e ver se está tudo legalzinho, com as extensões, etc. Senão, a tua produtividade fica horrível. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui do VS Code, as extensões que são bom, né, que é bom ter. ESLint, não sei se já falaram, tem que ter. Se vocês já passaram por isso, se vocês já sabem da extensão, vocês podem até levantar a mão, que daí eu já dou uma puladinha, tá, gente? Mas o S-Lint tem que ter. No começo, ele vai parecer ser um inimigo de vocês, porque ele fica falando que tudo que a gente faz está errado, mas depois ele se torna o melhor amigo, porque a gente só sabe que está errando porque ele avisa. Tem hora que a gente nem sabe que está errando e ele, se a gente não tiver com o lint lá para avisar a gente. Então, o lint tem que ter. Eu aconselho o Drácula como skin, tá? É uma skin que funciona muito bem, você consegue identificar o que é variável, o que não é. Eu acho legal usar. E na fase de vocês, vocês estão aí com o Live Server e o Code Runner, né? Esses dois também são essenciais nesse comecinho do curso. Code Runner para vocês verem o resultado aqui do JavaScript, né? No Output. E o Live Server para vocês verem a página de vocês, né? O HTML lá bonitinho. Então vamos lá. Vamos para o que interessa agora. Deixa eu só parar aqui rapidinho de mostrar a mim. Quem lembra disso aqui, ó? Esse aqui é o curso preparatório. Vocês que estão terminando o módulo de JavaScript agora, cara, é basicamente o curso preparatório. Se vocês forem ver, não tem nada muito diferente, né? Só uma coisa, ô Daniel, tá dando para ouvir direitinho aí? Tá de boa? Sim, sim. Beleza, então. Essa parte desse módulo de JavaScript é basicamente o curso introdutório. Quem não passou pelo curso introdutório e estiver vendo tudo pela primeira vez, vai ser mais difícil. Mas dá para aprender do mesmo jeito. Então, a gente vai começar aqui fazendo esse exercício número 50, na verdade.
que é uma funçãozinha, e eles querem que a gente crie uma função que exiba a frase vamos que vamos. Logo de cara, alguém aí não conseguiria fazer essa questão, por exemplo? Se tiver alguém que não conseguiria fazer essa questão, levanta a mão, só para mim entender assim como é que tá a turma. E não tem problema nenhum não conseguir, tá? Beleza, Vitória. Eu vi aqui que você levantou a mãozinha. Vamos lá. Cria uma função. Vocês devem lembrar que para criar uma função, a estrutura é nome da função, parênteses, bigode. Isso é uma função. Só que aqui eles querem que a gente crie com o nome mostrar frase. Então eu vou criar essa função com o nome que eles estão pedindo aqui. Mostrar frase. E toda função tem que ter um retorno, senão ela não faz nada. A gente pode colocar aqui return dentro de strings, como ele está pedindo ali, né? Vamos que vamos. Gente, é isso. A gente roda aqui. Opa, faltou isso aqui, né? Function, mostrar frase, retorno, vamos que vamos. Passamos na questão. Esse seria o exemplo mais simples de uma função. Então, quando a gente vai no nosso código e digita isso daqui, ó, mostrar frases e bota esse parênteses, a gente chama essa função. E o que ela vai fazer? Vai mandar um vamos que vamos para a gente. Então, ela é basicamente isso. Nessa função, eu já quero mostrar um jeitinho um pouco diferente de fazer ela, que é com arrow function. Não sei se vocês já ouviram falar de arrow function. É a mesma coisa que essa função que vocês estão vendo aqui, só que escrita de um jeito diferente. E mais para frente, vai ser a maneira que vocês vão praticamente sempre fazer as funções. Então, eu já vou mostrar um pouquinho de arrow function, porque uma hora mais para frente da tribe, vocês vão falar, pô, por que que a gente não fazia desde o começo assim? É um jeito diferente de ver. Como é que a gente construiria essa função arrow function? Em vez de function, a gente começa com const. O nome da função, e o que muda aqui agora é isso. Ela recebe essa flechinha. Por isso que o nome dela é arrow function. Então, essa é a estrutura dela. Se eu fizer aqui e botar vamos que vamos, vamos rodar o teste para ver, passou. Viu que legal? Então, é só um jeito diferente de escrever a função. E a gente pode resumir isso ainda mais, porque se a função só tem um retorno, se ela não está fazendo um monte de coisa aqui dentro, a gente pode fazer o seguinte, ó. Opa, eu posso apagar isso tudo aqui e colocar direto aqui. Será que vai passar? Olha que doideira, gente. Passou também, entendeu? Então, só aqui vocês viram três jeitinhos diferentes de fazer a mesma coisa, tá? A arrow function é a mesma coisa que a outra, só que montada de um jeito diferente. E aqui o retorno já está implícito, por isso que eu não preciso colocar o return. Só isso aqui, com uma linha, a gente mata essa questão. Vamos para a próxima agora. Dúvida do Lucas Koyama. Opa, vamos lá, meu querido. Pode falar. Fala, galera, tudo bom? Eu só queria fazer uma pergunta em relação mesmo ao conteúdo. Vocês vão chegar a abordar Playground Functions ou vai ser somente o conteúdo da primeira semana de JavaScript? Vamos lá, eu vou fazer 5 exercícios de função aqui. Vai ter um forzinho, vai ter um if. Eu vou mostrar como é que faz com switch case também o if. E depois eu vou mostrar um método que é muito legal, que provavelmente vocês não conhecem, e com ele dá para matar uma questão difícil do projeto em uma linha. Vocês Tá, podem usar vários métodos, né, para fazer a mesma coisa. Na programação vocês vão ver isso, mas eu vou mostrar de um jeito assim que facilita bem. E vou mostrar um outro método que ajuda a resolver uma outra questão. Então, vale um pouco a pena, vai ter alguma coisinha legal assim pro projeto também. entendi. Mas no caso, vocês não vão fazer um review do projeto. Eu nem posso. Ah, entendi, não pode A gente mesmo. nem pode. Vocês ainda estão no projeto, estão em tempo de entrega, então eu não posso mostrar isso, Ah, tá? tá. É que eu tinha ouvido falar, então acho que eu entendi errado.
Eu acho que pelo que vocês. Eu imaginei que vocês faziam em conjunto com as Isso. pessoas, perguntando para as pessoas como que elas fariam os requisitos. Eu pensei que fosse dessa maneira, que nem na mentoria. Ah, entendi. Como tem gente em muitos níveis diferentes, né? Eu estou começando assim uma coisa bem simples mesmo, só para passar, ensinar um pouco a dinamizar, a fazerem as coisas de várias maneiras, para abrir a mente de vocês. Entendi. Mas eu não vou pegar nenhuma função braba, assim, com uma lógica muito diferente e fazer aqui, não. Até porque Ah, tá. lógica é treino. Não vai ser eu Entendi. mostrar uma questão difícil que ninguém vai melhorar em lógica. Entendeu? Então é mais para abrir a mente mesmo. E depois contar um Obrigado. pouco mais do curso, no futuro, o que que espera vocês, tirar qualquer dúvida em relação a isso. Tá certo. Obrigado, então. Beleza? Tamo junto, filho. Valeu. Vamos lá, gente. Vamos para a segunda questão aqui. Nossa Senhora, está muito quente. Essa aqui é uma função bem parecida com a outra, só que ela quer que receba um parâmetro a função. Um parâmetro nome. E o retorno dela vai ser, por exemplo, olá, Júlia, que seria o parâmetro. Como é que a gente começaria isso? A gente monta a função. O nome da função que eles pedem é saudacão, saudação. Então a gente repete, senão não passa aqui nesse exercício. Função feita. Parâmetro. O que que é parâmetro? É o que vem aqui dentro do parênteses. O parâmetro serve para quando a gente chamar a função, ele injetar dentro da função esse parâmetro. E eu já vou explicar isso para vocês melhor. Então, a gente colocou aqui o parâmetro nome, como foi pedido, e o que seria o retorno? Olá, vírgula, espaço, mais nome. Vamos ver se vai passar. Passou. Então, aqui eu fiz a concatenação da string que está aqui com o parâmetro. Olá, o espaço, porque tem um espacinho aqui entre os dois, mais nome, mais a exclamação sem nenhum espaço. Isso aqui é a pior maneira possível de fazer isso. E agora a gente vai fazer de um jeito mais legal, né? Que é o template literals. Não sei se vocês já aprenderam. Se não aprenderam, vão aprender agora. E isso vai ser um amigo de vocês até o final do curso, tá? A gente não usa isso daqui que vocês estão vendo. A gente faz assim, ó. A gente usa uma crase. E a gente simplesmente escreve o que está lá dentro. E a variável, a gente usa o que a gente chama de $bigode, no caso, o parâmetro. Então, eu colocaria aqui um $bigode, nome, exclamação. Vamos ver se passa. Viram só? Nesse caso, não parece ter simplificado muito. Parece, pô, é a mesma coisa. Porém, num retorno maior, eu vou mostrar para vocês como fica muito mais fácil trabalhar assim. A gente escreve as coisas sem se preocupar com os espaços, com nada. A gente escreve do jeito que quer e bota o $bigode com a informação que a gente quer naquele lugarzinho. Outro jeito de fazer a mesma coisa, então, um jeitinho mais avançado. Vamos lá. Arrow function, lembram delas? Dela. Aqui o retorno é um só também. Beleza. Esse seria o jeitinho mais avançado de fazer essa questão. A gente usou arrow function, o retorno implícito e template literals. Então, olha só, tem 3 conceitos nessa besteirinha aqui. Vários jeitos diferentes de fazer a mesma coisa e todos funcionam. Beleza, gente? Agora que a gente viu o template literals, eu vou sair um pouquinho daqui e Não vou entrar apaga aqui não, no VS eu tô Code. copiando ela, já de exemplo. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Você apagou? Tá de boa? Vamos lá. Ô, Carlos, tá conseguindo ouvir a gente? Tô. A, É, a Pamplona perguntou tá se terminando de apagou o copiar código ela. lá. É que tá Ah, bem tá. baixinho, eu tô sem fone de ouvido, gente, então tá meio ruim de ouvir, tá? Ah, sim, espera só um pouco. Volta lá naquela tela, só para terminar de copiar rapidinho. Vamos Eu lá. vou usar como exemplo. Espera só um pouquinho, falta só
Ah, não, é aspas, né? É o sinal de dólar. Isso, a gente Era só usa botar. crase quando a gente quer fazer o template literals. Eu usei essa situação aqui também. Normalmente a gente usa ou a aspa dupla. Aqui nesse Usei caso é muito essa crase, que é um pouquinho mais chata de fazer no teclado. Eu vou mostrar porque isso você melhor agora. tem que apertar o espaço para ela aparecer, porque senão o computador fica pom, 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 É, ela não cada teclado é aparece. de um jeitinho, é meio chato. Mas vai pegar a manha. Fica tranquila. Ó, aqui um exemplo mais legal. Olha só, eu fiz uma função, eu dei 4 parâmetros para ela. Olha que doideira. E eu botei aqui no return uma frase com os dólares bigode, como eu mostrei lá para vocês. Se eu chamar agora essa função aqui, ó, outra dica só, console log. Sempre que a gente vai chamar o console log, a melhor maneira é ó, log, enter. A gente não escreve isso tudo, porque isso aqui a gente vai fazer 1 milhão de vezes até o fim do curso. Console log a gente nunca para de usar. Então, log, se ele não tiver em primeiro, você dá um para baixo e dá enter, mas é esse do quadradinho. Enter, beleza. Vou chamar a função família feliz que eu fiz ali em cima. E vou dar como parâmetro dela Lila, que é o nome da minha mãe. O segundo parâmetro vai ser Carlos, que sou eu. O terceiro parâmetro vai ser Zilda, que é o nome da minha mulher. E o quarto vai ser Gerdiclei, que vai ser o nome do nosso filhinho. Se eu salvar isso aqui e rodar, olha lá embaixo que legal. Lila é a mãe de Carlos, que casou com a Zilda, e tiveram um filho lindo chamado Gerdiclei. Deu para entender, gente? Se eu fosse fazer isso aqui concatenando, eu ia ter que botar aqui mais, espaço, não sei o quê, e fecha aspa, e começa aspa de volta, e mais, e B, e fecha aspa, e mais, e C, espaço, abre aspa de novo, digita, espaço. Entenderam a diferença? Então, isso é o template literals. E aqui agora eu vou mostrar um outro jeitinho de usar ele. Opa! É isso aqui. Olha que legal. Isso aqui é uma função de soma que recebe 2 parâmetros. E retorna essa template literals. A soma entre A e B é, dentro do dólar bigode, A mais B. E se eu rodar isso, olha lá embaixo. Viu só? Então, a template literals a gente pode usar de várias maneiras, fazer muita coisa, e é o jeito mais fácil de unir string e variável. Tá? Isso vocês vão usar até o final do curso. Então, template literals e console log vão ser os seus melhores amigos até o fim do curso. Tá? Nunca vão parar de usar. Tá? Não esqueçam disso, é muito importante. MathEBS e MathReplace, que vocês estão vendo aqui na esquerda, são os 2 métodos que eu vou ensinar e que vão ajudar bastante no projeto. Beleza? Mas daqui a pouquinho. Alguém está com alguma dúvida? Deixa eu dar uma paradinha de compartilhar aqui rapidinho, só para ver a cara de vocês. Tem a Vitória e a Pamplona. Vamos lá, pode falar. Quem foi primeiro? Vitória ou Pamplona? Quem é primeiro? Vitória? Pode falar, Vitória? Pela Posso ordem falar? foi a Vitória. Então vai, Vitória, pode Vamos falar. lá, Vitória. Pode falar, já, você já tá falando. Vamos, gente. Se eu quiser colocar A ama B e não colocar C e não colocar D, a função não vai me cobrar, não, né? Não tem os problema. parâmetros que eu coloquei para ela. Não tem problema. Só não faz sentido você botar um parâmetro que não vai ser usado. Mas eu poderia Mas eu usar posso só usar o A ele e o em outro B. console. Eu posso usar em outro console, tipo C ou D. Sim, D. com certeza. Eu poderia usar só o A e o B. E a gente pode botar um underline antes do parâmetro também, que isso sinaliza que ele não vai ser usado. Então, a gente pode fazer assim também. Eu estou falando isso, eu estou Pode falar. dando meio que uma dica para as colegas. Eu usei Uhum. isso, eu não coloquei underline, não, deu certo. Eu usei em Tá. Não, cima. dá certo, sim. O underline é Usei só em para cima. indicar que não vai ser usado. Em algumas situações pode ser que você precise botar ele, mas você Eu não vai posso usar. colocar. Mas Aí, é aí tranquilo. se eu colocar,
eu coloco um underline depois da vírgula lá no C, Vamos voltar aqui para lá ver. no parâmetro. Hum, Eu quero saber isso aí também. eu não entendi. Repete para Assim, mim. é porque eu fiz lá em cima, deu certo sem underline. Mas eu quero saber esse negócio do underline, eu queria que você exemplificasse para mim. Por quê? Porque vai que eu faço a situação aqui. Aí eu vejo que eu posso usar o underline, entendeu? Você queria ver, tipo, isso aqui, então. Usa só assim, A ama B, Beleza. C adora D, entendeu? Lila é a mãe de Carlos. Eu só usei dois Aí parâmetros. eu não preciso colocar underline lá. Coloca underline lá, ver se dá Não, não, alguma não. coisa. Não precisa não, né? Não, não precisa não. Tá? Então, mesmo que eu for usar uma soma, tipo assim, Lila mais Carlos, eu não Lila e preciso usar Carlos underline. aqui é o primeiro e o segundo parâmetro que eu estou dando na função. E eles vão representar esse A e B aqui em cima. Se eu botar mais um, o Czinho vai acender e vai ser usado. Que ele representaria o terceiro parâmetro. Entendeu? No caso, eu tenho que chamar ele aqui. Cara, eu entendi agora. Não, Entendeu? Se eu tudo, chamar o agora Czinho aqui, tudo na vida faz sentido agora. ele acende. Estou vendo Então, todas as esse é só um cores do jeito seu mais tudo fácil agora. de juntar as coisas. Vale muito a pena Agora eu estou vendo praticar todas isso. tô vendo todas as cores do JavaScript agora, que antes eu não estava vendo. Isso, por Estou isso que é bom ter chateada uma que eu extensão estava. legal. A extensão faz toda a diferença, porque a função vai ficar sempre Não, estou verde. falando assim de felicidade, a questão da felicidade, da Que bom. satisfação. Porque quando você está insatisfeito, você não consegue nem ver as cores do JavaScript, Não, com JavaScript. certeza, com certeza. O setup é Então tá muito bom, importante. obrigada. Aqui a gente vê que o parâmetro fica sempre laranjinha, então a gente sabe que isso aqui está se referenciando a isso aqui, entendeu? Não tem. Ajuda bastante. Ajuda muito, faz muita diferença para você visualizar, tá? Agora Então tá vamos bom, voltar obrigada, aqui, ó. viu? Que isso? Opa, faltou mais uma pessoa, né? Pode falar. Vitória. Oi. Então, você pode colocar. Ai, putz. Será que você pode voltar lá naquele terminal que estava aberto, por favor? Claro, tá aqui. E aí, cara, eu vou te falar, eu já nem lembro mais o que eu tinha que ter anotado, porque vocês foram falando, vocês estão certíssimos, gente, eu só me perdi Não, mesmo. fica tranquilo. Só uma dúvida aqui. Por exemplo, o function, console log são comandos e funções que já, por exemplo, que já vão ter sempre em qualquer terminal, né? Em qualquer lugar. Exatamente. O log é padrão e o log é simplesmente para a gente ver aqui embaixo. Porque se fosse um projeto, eu chamaria a função assim, ó, família feliz, e aí que eu botaria os parâmetros. Aham. Eu fiz dentro do log só para aparecer ali embaixo. Então eu chamei a função dentro do log. Foi até bom você perguntar isso, ó. Eu estou chamando a função aqui dentro, ó. Dá para você fazer isso. Eita. Tá. Outra coisa. É, é, Esse família feliz, essa função que você tá ali quando você coloca na linha 3, você está criando essa função, não é? Eu vou fazer Exatamente. bem. Poxa, eu vou pedir até desculpa se eu estiver atrasando aí o ritmo. Não, relaxa. É isso, né? Só pra... Isso, aqui eu estou basicamente criando a função. É isso que eu Ela queria. poderia começar aqui, por exemplo, sem nada aqui dentro. Isso aqui é a função, sem nada. Tá, mas faz sentido eu ter uma função sem nada dentro? O que é? Faz sentido eu criar uma função para não ter nada dentro? Não, o mínimo ela deveria retornar pelo menos um oizinho. Ó. Aham, é isso que eu. Alguma coisinha ela tem que fazer. Tá. Então, por exemplo, isso aqui é uma função que se eu chamar agora, ó, opa, faltou parênteses aqui dentro. Oi, me devolveu um oizinho quando eu chamei ela. Boa. Então, se no meio do teu código você está digitando, por exemplo, ó, você está falando tipo assim, você poderia fazer o seguinte, ó. Só para você entender, isso aqui é um oi, gente, porque o oi é o retorno dessa função. Então, se eu escrevesse essa linha em algum lugar, ela seria um oi, gente. Esse parêntese vai representar tipo retorno, né? Parênteses é para chamar a função. Se eu escrever só assim, eu não ativo ela.
Tá, O parênteses é para chamar uma função. Sempre que a gente quer chamar, tem que botar o parênteses. entendi, Independente de ter parâmetro ou não. tá, entendi. Outra coisa, Hum, aqui embaixo, onde está aparecendo o retorno, tem output e terminal, né? uhum. Terminal é onde a gente tem uma operação, Isso, o terminal faz é o uma certa. bash. Aqui é onde a gente navega pelas pastas do computador, instala extensão. Sim, sim. Eu tô querendo saber se o output é como um teste O ou é como output uma, é uma telinha que a gente vê o retorno do console log. isso, uma demonstração. É só Boa. isso. E para o Pronto. output funcionar, você precisa desse code runner. Que daí você vai dar o play aqui e vai sair aqui embaixo. Deixa eu Então, o tirar um print output é dessa. só para visualizar retorno de console log, mais nada. Vou tirar um print rapidinho dessa sua tela de extensões, se eu Relaxa, conseguir. fica à vontade. É isso aí. Pronto. Boa, obrigada. Nada, que isso. Vou seguir então, tá, gente? Vamos fazer a próxima funçãozinha aqui. Aham. Agora é o if. Vocês devem ter visto o método switch no curso. A gente quase não usa. A gente basicamente só usa o if, porque é mais fácil de entender, né? Não precisa ficar decorando várias maneiras de fazer a mesma coisa. Mas, por exemplo, no ponto que a gente chegou no curso agora, no front-end, no finalzinho do front-end, o switch voltou. Então é legal entender ele também, porque em algumas situações, por padrão, se usa o switch em vez do if. Então vamos começar do zero aqui. Vamos entender o que eles querem. Cria uma função cliente pedido. Parei. Vamos lá. Function cliente pedido. Que recebe um parâmetro número pedido. Parei. Número pedido. Abri a função. Considere as condições a seguir. Se o número pedido for igual a 1, retorne pixels de calabresa e vai seguindo. De acordo com o número, um sabor diferente. E se o número não for nenhum desses aqui, ele quer que retorne número de pedido inválido. Então, vamos começar fazendo o if. O if, ele serve para fazer comparações. Comparações não, condições. Tá, gente? Então, a gente vai criar condições. A estrutura do if é sempre essa aqui. Dentro da função, a gente faz um if, parênteses e o bigodinho. E no if, eu coloco a minha condição. Então, por exemplo, se o número do pedido for estritamente igual, vocês já aprenderam, né, o estritamente igual, a 1, eu quero que retorne pixel de calabresa. O if significa se, né? Para quem não fala muito bem inglês, significa se. Se o número do pedido for exatamente igual a 1, eu quero que essa função retorne uma pixel de calabresa. Ou seja, se eu chamar essa função aqui e botar 1 no parâmetro dela, o retorno dela tem que ser pixel de calabresa. E é isso que vai acontecer. O if, agora, todas as outras são iguais. Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, não são iguais. A partir da segunda vez entra o else if, que seria se número 1 vem pixel de calabresa. Mas se for 2, eu quero que venha pixel de 4 queijos. E agora a gente pode copiar essa estrutura aqui, repetir mais 2 vezes, trocar o número dos pedidos, trocar os sabores, e a última condição aqui seria o else. O else é aquilo que, tipo assim, se não for nada do que veio antes, retorna o else. Então, else
return, pedido. Eu acho que é assim. Tomara que eu não tenha me confundido na estrutura aqui. Vamos ver se roda. Opa! Em um dos casos não passou. Número do pedido inválido. Por que que não passou? Eu esqueci dessa exclamaçãozinha maldita. Ó. Beleza. Passamos. Alguém tem dúvida nesse if? Para alguém isso aqui não faz muito sentido? Senão eu vou mostrar agora o outro método de fazer essa função. Eu vou pedir um pedido a você, copia essa função, coloca no bloco de notas, porque ou a gente copia ou presta atenção no que você está falando. E Ah, tá. essa exclamação que você está fazendo aí é o que faz os meus if nunca funcionar. Eu não É, sabia no caso, essa dessa exclamação. exclamação aqui é o seguinte: o retorno ele pediu que seja número do pedido inválido, exclamação. Então, se eu não botar exatamente o que estava aqui, Ah, achei que tinha uma o exclamação teste aqui. não passou. Não é relacionado ao if, à Ah, não estrutura é de relacionado ao nada. if, não. Meus if Se eu pegar dificilmente esse rodam, brigadeiro aqui, ó, e botar um U, ele não vai rodar, não vai passar no teste não vai 3, que é o. acertar. Vem, Entendeu? esse código, você joga lá que eu vou querer saber por que meus if não rodam. Pamplona, Entendeu? Carlos, só um Oi, minutinho. pode falar, fica à vontade. Como essa aula vai ser gravada, Pamplona, você não Isso. precisa se preocupar com o código, porque você vai ter ele. No final da aula, a Não, gente mas vai passar não, todo. deixa eu falar com você. A vida anda, e se a gente não tem tempo de ver aula, não. A gente tem que fazer, faz a comparação para a gente aprender. A gente não aprende, não. A Mas ó, vida tem corre, bastante você exemplo tem outra parecido no coisa. curso, mas eu mando sim, eu mando aqui no chat. Ó. Mas não roda, não está rodando. E eu estou pegando, eu estou assistindo áudio, eu vou assistindo áudio, o tempo vai Não, que passando. isso. Quando eu vejo, estou com ruga na cara e o material está passando. Então, assim, Você que se manda. eu estou fazendo, você está fazendo na frente aqui, na minha frente, eu estou vendo que está dando certo, eu vou pegar, eu vou trocar umas informações dos outros testes que eu tenho aqui, de coisa que eu já estava fazendo, sem ser do trabalho, só para me aprender. E saber por que é que não está rodando. Não, ó, não Eu tem vou colocar problema um do nenhum. lado do outro. Olha Então, para você mim está aqui, ó. fazendo você está fazendo muito parecido com o que eu estava fazendo aqui, só que eu tenho que achar ele nesse pasta aqui. Ó, E não está 1 rodando. milhão de vezes eu passei pela situação de falar, caramba, o meu tá igualzinho o do cara aqui e o meu não funciona. Mas isso não existe, é porque não tá igualzinho. No fim das contas, em alguma Isso que parte eu dessa tô falando. estrutura, você montou errada. E é Pois normal, é. tá? É normal, porque essas estruturas, entender essa ordem no começo, dá um trabalhinho. Mas vai ficar E automático em era você. exatamente o menu. Era exatamente o menu que eu estava fazendo. Eu quero pegar, colocar o seu aqui e colocar Isso. o meu aqui. Eu E eu mandei quero ele no ficar uma chat já hora para olhando você. para ele. Eu Não, quero eu, ficar eu te uma hora mandei no olhando para a chat aí cara para te dele. ajudar, tá? A estrutura basicamente Cadê? é essa, é Ah, o tá aqui. parênteses bigode. Quase tudo trabalha assim, tá? Tá certo. Obrigada, viu? Nada, que isso. Mas fica tranquila, tá aí no chat. Se precisar de outra, você me fala que eu mando aí. Opa, Ok, obrigada. ih, meu Deus do céu. Calma aí. Vamos voltar para cá. Vamos fazer agora de outro jeito. Beleza? Montei a funçãozinha, só que agora a gente vai trabalhar com o switch. O switch, ele pede aqui, o que que a gente vai estar vendo? O que que vai estar sendo olhado? É o número do pedido, né? O número do pedido. E depois começam os cases, que são os casos. Então, por exemplo, caso seja um, return, vou copiar aqui, tá? Só para a gente ganhar um tempinho. Pixels de calabresa. Tá simples assim? Caso o que venha seja um, return pixels de calabresa. E agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai fazer outro caso. Quer ver? Até esqueci agora se eu tenho que botar mais alguma estrutura aqui ou não. Espera aí.
Hum, será que se for assim fica melhor? A gente está um pouquinho bagunçado, aqui não tem como eu corrigir aqui, não é igual o VS Code. Eu vou até fazer lá para ficar um pouquinho mais fácil. Tá dando para me ouvir aí, gente? Minha internet está toda hora avisando que caiu aqui, tá? Não, ela caiu, mas não dá nem perceber, não. É, tá caindo e voltando toda hora, beleza. Ela tá emendando, tá dando certo. Então tá. Eu fiquei agora para você ver, ó, eu fiquei confuso na estrutura do próprio switch case aqui. Não estou me lembrando como é que faz, mas eu acho que eu posso vir com caso 2. Caso 2. Não, não posso fazer isso. Então, espera aí. Deixa eu começar de novo. Alguém do time de apoio aí? Lembra se eu tenho que abrir um bigode aqui, alguma coisa? Não precisa não, Carlos. Só dá Eu um posso retornar retorno. aqui a pizza. Isso, embaixo do retorno você pode abrir outro case. Já posso vir para outro case aqui, né? Ah, tá. Carlinhos, a Só Vitória que aí levantou a mão aí. dentro das chaves do switch, tá? Lembrando aí. Ah, tem razão. Espera aí. Aqui tá tudo bem. Ah, Oi, tá vó. bem. Tudo bem? Fecha a janela depois. Não, vou morrer se eu fechar a janela. Foi mal, gente. Vamos lá. Manda um beijo pro sua avó. Minha avó tem 95 aninhos. Deixa eu até abrir a porta aqui, porque ela fechou a porta e já ficou um calor danado. Peraí. Voltei, gente. Vamos lá. Vou copiar aqui, só para a gente ganhar tempo. Não acredito que pode usar isso em verdade, isso. Se alguém tiver com alguma dúvida nesse momento, Peraí, pode falar, tá, deixa eu pessoal? fechar aqui, que eu até esqueci. Sim. O Carlos, a Vitória levantou a mão. Tá com a mão levantada. Pode falar. Então, você me disse, você me mostrou duas maneiras de obter o mesmo retorno, certo? Exatamente. Então, como eu vou escolher qual é a melhor maneira para determinada função? Aqui você se Como sentir escolher o melhor. que é melhor? Eu Your sugiro else começar no ou if, tá? Porque o if talvez seja uma forma. O switch case também é muito parecido, mas o if vai ser mais fácil de você acertar. Então, na programação é sempre, tipo, como é que a gente faz? Você faz no if, montou, deu certo? Troca para o switch case depois e vê se dá certo. Entendeu? Faz de um jeitinho que você está mais familiarizada e depois troca. Não tenta sempre fazer do jeito mais difícil. Entendeu? sim. Mas o jeito Só que você que vai fazer não importa. desculpa. Então, mas olha só, minha pergunta foi: Hum, existem, por exemplo, funções que só devam ser feitas com if e else, e funções não, que só devam ser feitas com switch case, não. ou O que é. nesse momento isso Uhum. é irrelevante, Não, é isso vai do opcional. O que programador. acontece é que mais para frente, quando você chegar na matéria de Redux, por exemplo, dentro do Redux a gente faz um tratamento de condição que lá, por convenção, se usa o switch case, porque ele é mais organizado. Então lá a gente, por convenção, usa o switch case. Mas se eu quisesse fazer com if, eu podia fazer também. Ia funcionar. Entendeu? Fora isso, pode abusar do if, não tem problema nenhum. Você não precisa entender perfeitamente os dois métodos agora. Você pode seguir tua vida com o if. Carlos, Eu estou mostrando para abrir a mente. queria dar um pitaquinho também, que é o seguinte, Vitória, pensa nessas ferramentas que o Carlos está te mostrando como ferramentas mesmo. Então, ele te Isso. mostrou duas ferramentas para você saírem a mesma coisa, tudo bem? Nesse começo, quando você está aprendendo, se você domina mais uma ferramenta, faz por Beleza. ela que você vai ter menos erro. Ou você pode utilizar por outra. Tecnicamente, se você utilizar o switch case, como o Carlos está mostrando aí, inclusive é uma estrutura que a gente quase não usa, por isso ele mesmo confundiu e eu me confundo o tempo todo.
Basicamente, você para na linha 29 no switch e aí você não vai passar por todas as linhas. Você simplesmente vai para a linha que vai bater a condição, certo? Isso num programa grandão, lá na Deixa eu falar frente. uma coisa. A minha call tinha caído. Você pode repetir, por favor? É porque eu tive que voltar para cá agora. Tô tendo muitos problemas com o Zoom. Repito sim. O que o Carlos está fazendo aqui, utilizando coisas diferentes, ele está te dando ferramentas. A ferramenta que você mais utilizar ou que você mais gostar no começo é a ferramenta que mais vai surtir efeito, que você vai ter menos erro com ela, tudo bem? Agora, quando você estiver trabalhando lá no mercado de trabalho, o switch case, ele não vai passar linha por linha, ele vai bater uma condição. O que isso significa? Que ele vai ignorar a parte do seu código e ele vai só na parte em que você precisa. Isso vai te dar tempo de processamento. Agora, isso é uma coisa para quando você estiver trabalhando lá no final da tribe e não agora, entendeu? Então, eu posso utilizar o switch case ou o if, o que você utilizar e der menos erro, o que você mais dominar, a ferramenta que você mais gostar, beleza? Exatamente. Obrigado, Esse lance Carlos. da ferramenta é muito importante e é a melhor referência mesmo. Porque o que acontece? Cara, vocês fizeram um módulo de JavaScript, vocês meio que terminaram a matéria de desenvolvimento. Vocês aprenderam JavaScript. A diferença é que vocês estão desmontando o equipamento com uma faquinha. Estão pegando a faquinha lá na cozinha e tirando o parafuso. E deixa eu ligar aqui a câmera rapidinho. E daqui a pouco, vocês vão ganhar uma chave de fenda. Vocês vão ganhar ferramentas melhores. Ferramentas que fazem de maneira mais fácil a mesma coisa. Então, com o que vocês aprenderam, dá para fazer tudo na programação. Só que vocês ainda vão ganhar várias ferramentas que vão tornar tudo mais fácil e mais rápido. Beleza? Opa. Então tá. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá de boa, né? Tudo certo aí, Daniel? Só para confirmar que a minha internet está estranha aqui. Perfeito, perfeito. Beleza. Lembra do else, que era o que a gente usava para fazer o que a gente queria que, se não batesse em nenhuma condição, voltasse? Aqui é o default. Quem fala um pouquinho de inglês sabe que o default é tipo um padrão, né? Então, se não for nenhum daqueles, manda o padrão. E o padrão seria número do pedido inválido, com uma exclamação. Será que passa? Passou. Viu só que legal, gente? 2 jeitos de fazer a mesma coisa. Se eu quisesse fazer uma arrow function aqui, eu podia? Podia. Eu só não ia poder fazer o retorno em uma linha só, porque, né, tem bastante coisa. Mas eu podia ter usado a arrow function também. Então é isso. Vamos para o nosso próximo exemplo aqui do dia. Está chegando na hora de uma pausinha daqui a pouco? Daqui a uns 10 minutos a gente dá uma pausa e depois volta para finalizar? Pode ser? Então tá. Aqui uma funçãozinha com for agora. Eu estou até com medinho porque tem tempo que eu não faço um forzinho desse. Como eu disse, a gente recebeu mais ferramentas e o for ficou meio de lado. Mas ele vai ser amigo de vocês por bastante tempo ainda. Então, vamos lá. Crie uma função chamada média dos números. Vamos lá, antes de complicar a cabeça, vamos fazer já o que está pedindo ali. Quebrar tudo em pequenos passos. Que recebe como parâmetro um array. Então, beleza. Eu posso dar qualquer nome aqui, eu vou dar o nome de array. Ah, não, eles escolheram o número ali, ó. Array números. Um array de números chamado array números. Então, parâmetro array números. E retorna a média desses números. Beleza. O que é um array? Um array é basicamente essa chave com informações dentro. Então, isso aqui é um array de números. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números 2 aqui. O que ele quer? Ele quer a média. Então, para fazer a média, eu teria que somar todos esses números e dividir pela quantidade de números. Assim, eu chegaria na média. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Passando as informações para o computador fazer aos pouquinhos. Então, vamos lá. Aqui é outra questão de estrutura. Como é que eu vou decorar a estrutura do if, do switch, do for? Tempo. Vai acontecer, vai ficar automático. Fiquem tranquilos. O for começa parecido com todos os outros.
E aqui dentro do parênteses a gente começa com aquela questão do index. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um valor para o meu index. Let index igual a 0. Beleza. Opa. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Antes de começar com isso aqui, eu vou criar uma variável chamada soma, que vai começar com 0. Porque eu vou ficar somando tudo que está dentro do array que vai ser jogado aqui dentro. E depois eu divido. Então, vamos lá. Eu criei uma variável soma, que começa com o valor 0. E agora eu faço aquele for. Let index igual a 0. Eu quero que comece, né, a contagem desse for no 0. Deixa eu deixar esse array aqui para vocês ficarem vendo. Let index igual a 0 significa que eu quero que comece aqui no 0. Eu quero que comece contando do primeiro. Se eu botasse 1 aqui, ia começar a contar do segundo, que é o index 0. Beleza, gente? Segunda parte. O quanto eu quero que corra dentro desse array? Eu comecei no primeiro e eu quero que corra até o final. Como eu não sei o tamanho desse array, eu só posso usar uma maneira para fazer isso. Eu preciso correr até o index ser menor do que o tamanho do array recebido. Então, se o array recebido tiver 6 elementos aqui dentro, ele vai correr até o último. Beleza, gente? Correr de 1 em 1. É um conceito um pouco difícil de entender no começo, leva às vezes 1 mês, 2 meses para isso aqui entrar de verdade na cabeça, tá? Normal, relaxa. E aqui, é como eu quero que essa contagem aconteça no sentido de em que sequência? Eu quero que vá de 1 em 1. Eu poderia botar 2 aqui e ir de 2 em 2 aqui dentro, mas eu quero de 1 em 1. Então, eu vou pegar do começo até o final, do começo até o final, e vou pular de 1 em 1. Carlos, É isso que vai acontecer com o array que eu mandar para cá. Pode falar. temos uma dúvida da Silva. Pode falar, meu amor. Oi. Oi, eu só tenho uma grande dúvida, que eu nunca Uhum. tenho certeza. Quando é que eu tenho que botar menor ou igual ali dentro do for? Quando tem o let index igual a 0, index menos array números? Eu tenho uma grande dificuldade de entender qual é o momento de botar só menor ou só menor igual, entendeu? Na verdade, isso vai depender muito... Só um segundinho. Oi, Vá. Foi. Isso vai depender muito do que você quer fazer. Se eu botar Aham. menor, ele vai correr só até o menor. Se eu botar igual, ele vai correr até o número ser igual. É como, por exemplo, se eu quiser um número maior que 4, só pode ser do 5 em diante. Se eu botar igual ou maior a 4, pode ser do 4 para cima. Maior ou Então, igual, vai ser isso. meio que a questão da Tá. lógica. Depende do enunciado, né? Exatamente. Se eu quisesse que não corresse até o final, eu poderia usar uma lógica diferente aqui ou aqui. Mas esse aqui é o forzinho básico, é o que a gente usa 99% das vezes. Que é É o que que... no projeto eu sempre uso menor igual, menor igual, menor igual, porque eu penso, aí teve um momento que não era menor igual, era só menor. Aí eu falei, meu pai. Aí só vendo exatamente o momento, mas eu acho que nesse caso aqui, posso até estar enganado. Se eu estiver Tá. enganado, aí alguém já me corrige, mas eu acho que aqui só o menor já... Não, tá legal. Silvia, Obrigada. vou dar um exemplo para Oi. você. Imagina que você quer filtrar um número, por exemplo, das pessoas que são menores de idade, perfeito? Certo. Então, qual que vai ser o número que vai ser a minha baliza? Se eu escolher o número 18 como baliza, você concorda que menor de idade tem que ter até 17, perfeito? Sim. Então, eu teria que colocar o seguinte: os meus números, as idades das pessoas têm que ser menor do que 18, perfeito? Certo. Agora, Uhum. imagina que eu escolha 17 como a minha baliza. Aí vai ser menor ou... Igual. Exatamente. Uhum. Então, como o Carlos falou, vai depender do que você vai escolher como baliza. E geralmente essa baliza vai ser entregue pelo enunciado da questão.
Se você quer filtrar até os 17 anos, vai ser igual, porque pessoas de 17 anos são menores de idade. Se você colocar o número 18, uma pessoa com 18 anos já é maior de idade. Então você tem que colocar números menores do que 18. Beleza? Tá, eu vou prestar mais atenção no enunciado. Obrigada. Imagina, obrigado. Geralmente a gente usa esse daqui mesmo, porque a gente quer correr tudo, a gente quer ir do primeiro para o último e a gente quer ir de um em um. Então, geralmente, a gente não vai mexer aqui dentro, mas às vezes precisa, tá? Eu me lembro até que no começo do curso tem um exercício que a gente precisa começar no index 1 já. Não me lembro o motivo, mas precisava. Então, vamos lá. Temos mais uma dúvida, Carlos. Opa. No chat, a Vitória. Pode falar. Ah, Se você pode refazer o for para ela entender a construção Vamos do lá. for. Morreu. Vamos fazer outro. Olha só. O for começa com a palavra for. Espera só um pouquinho. Deixa eu só parar aqui. Eu achei que tinha ido e não foi. Então tá. A estrutura do for. Parecida com todos os outros. Parênteses, bigode, e já dá um enter para abrir e você poder trabalhar aqui dentro. E agora a gente vai definir como eu quero que esse array seja corrido. No caso, é o array que vai ser dado quando chamar a função. Então, seria aqui, por exemplo, média dos números. Então, se essa função for chamada assim, né? Eu estou dando aqui só um exemplo, que é o que o teste vai fazer, inclusive. Ele vai chamar a função, vai dar uns números aqui dentro e vai ver se vai dar o resultado direitinho. Então, vamos lá. Aqui eu vou escolher como eu quero que o array seja, né, seja corrido. Primeira coisa, eu tenho que determinar o valor do index. O index, eu acho que não preciso voltar, vocês lembram o que é, né? É o que representa cada um desses aqui dentro. Começa no 0. Então, esse aqui é o index 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então, 5 elementos, índice de 0 a 4. Beleza? Como é que a gente quer que corra aqui dentro? Eu quero que comece do índice 0. Então, já vou definir meu índice como 0. Ponto e vírgula é o que separa. Eu quero que vá até o final. Então, index menor que o array de números, ponto length. Length também significa duração, comprimento, algo relacionado a isso, tamanho. Sempre que a gente quer saber o tamanho em número de algo, a gente usa o ponto length. Tá? É uma técnica, é um métodozinho bastante usado para várias situações. Qual que é o tamanho do array? Vê o length. Quantas letras tem numa frase? Vê o length. Quantos caracteres, qualquer coisa. Tá? E depois, o como que eu quero que corra. De um index em um. 2, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Se eu botar 2 aqui, ele vai pular desse para esse e desse para esse. Tá? Então, vamos lá. O forzinho está feito. Então, tudo que eu botar aqui dentro agora vai acontecer 5 vezes, porque vai acontecer uma vez com cada um deles. O que eu quero que aconteça a cada vez que esse código rodar aqui dentro desse array? Eu quero que a soma seja o quê? O valor da soma, no caso antigo vai ser 0, mais index. Na primeira vez que rodar, o valor da soma é 0. Aí vai somar com o index. O primeiro index é 2. Então, a soma vai virar 2. Na segunda vez que rodar, a soma aqui vai ser 2. Vai somar com o index, que vai ser esse aqui da segunda vez, que é 2 também. Então, a soma vai ser 4. Então, quando terminar de rodar isso daqui, ele vai ter somado todos os números que estão dentro do array. O for é basicamente isso. A gente cria estrutura e tudo que a gente bota lá dentro vai rodar o tanto de vezes que a gente quiser. No caso, o tanto de números que tem aqui dentro, que é o que eu defini aqui em cima. E depois disso, o que eu preciso fazer? Fora do for, depois que ele terminar de fazer toda essa corrida e somar tudo, a minha soma vai representar essa soma aqui. Então, no final, eu posso, por exemplo, simplesmente retornar a minha soma dividido pelo quê? Alguém aí saberia me dar a resposta do que eu uso aqui para dividir? O que me representa em quantidade quantos números tem aqui dentro desse array?
Ou alguém não sabe? Se alguém não sabe, levanta a mão. Talvez seja até melhor. O que que eu usaria aqui? Bom, ou ninguém sabe ou todo mundo sabe. Rapaziada, tá spamando porcentagem aí no chat. Porcentagem? Não, olha só. Alguns botaram array.length também. Exatamente. Por quê? Eu preciso dividir essa soma daqui pelo tanto de números que tem aqui dentro. Qual que é o tanto de números que tem aqui dentro? É o array.length. Se tiver 5 aqui, isso aqui vai ser 5. Se tiver 6 aqui, isso aqui vai ser 6. Se tiver 200 aqui, isso aqui vai ser 200. Nesse caso, se eu chamar a função com 5 números e botar 5 aqui, resolveria, mas não fica dinâmica. Assim fica dinâmico. Não importa como eu chamar essa função, não importa quantos números vão ter aqui dentro. Sempre vai funcionar. É basicamente isso. Não passou. Vamos ver o que está errado aqui. Deixa eu só tirar minha cara aqui, que eu vou ter que olhar mais de perto agora. E output 1, expected 5. Será que tem que colocar numa variável média para retornar a variável? Porque ele está pedindo para retornar a média. Às vezes é literal. Não, na verdade não. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Posição do index, Carlos. O Alex ali. Soma igual soma mais Opa! array números index. Ah, tem razão. Desculpa, gente. Aqui é o seguinte. É a soma mais... E aqui é que eu estou representando como vai ser chamado aquele número que eu tinha mostrado aqui. Tá? Acho até que faz mais sentido agora, né? Array de números index 0 na primeira vez, vale 2. Aí, array de números 1, que vai ser na segunda vez, nesse meu caso aqui é 2 também. Agora vamos lá. Com a ajuda do Alex. Foi. Passou. É um pouquinho complicado, é um pouquinho diferente, gente, mas não tem muito segredo. O que a gente tem que saber é o que está dentro do for vai ser feito, né, várias vezes, e aí depois a gente pega o retorno do que a gente quer. Beleza? Aqui, existem outras maneiras de fazer isso? Existem outras ferramentas para tornar isso mais fácil? Sim. Né? Existem as ROFs, que são as funções, as High Order Functions, que são basicamente os vários tipos de for diferentes. Só que isso eu acho que eu nem posso passar agora e vocês vão ver mais para frente, tá? Mas existem maneiras mais fáceis também. A gente meio que para de usar o for. A gente começa a usar essas ROFs, essas High Order Functions, porque elas são tipo fors específicos para certas situações, dependendo do que você quer. O for é genericão. Ele você faz o que quiser. Você monta ele do jeito que você quiser. Entendeu? Então ele está mais disposto à mudança, digamos assim. Intervalo? Acabou. Aqui, vamos para o intervalo então, né? Deixa eu até parar aqui de compartilhar um pouquinho. Jean, você perguntou do while, né? Vou ser 100% sincero com você. Eu usei ele uma vez no início do curso, quando passou pela matéria. Nunca mais usei. E não saberia te mostrar agora. Mas qual que é a pegada? Como eu entendo a base do desenvolvimento da web, né? Essa primeira parte que vocês estão passando, que a gente já passou, se eu quisesse saber, eu ia em 2 minutos jogar aqui no Google, entender o while e ia poder usar ele de boa. Mas eu, sinceramente, não sei fazer isso agora. E tudo vai ser assim, tipo, quando você entende a base, você vai pegando as ferramentas muito mais fácil. Então, em 5 minutos, você mata isso. Eu, sinceramente, não sei. Nunca usei o while, né? Eu sei o que ele faz, mas eu nunca usei e eu não saberia te dar um exemplo legal assim para justificar isso. Se quiser ir a fundo nele, vale a pena dar uma pesquisadinha, mas a gente, cara, nunca mais usou. Nunca mais usou, sendo bem sincero. Tá? Tranquilo, tranquilo. Mas é uma coisa que eu acho que você não precisava focar nele, não. Tenta entender o todo primeiro, e aí qualquer coisa que você quiser saber depois, vai entrar muito fácil na sua mente. Não, tranquilo, tranquilo. Entendeu? Mas no mais final você vai entender que... o while fácil. Agora é um pouco Sim. mais, sabe? mais que eu lembrei aqui mesmo e me veio... Foi exatamente, eu usei ele uma vez para testar enquanto eu estava lendo a matéria e não usei mais. Mas isso é proposital, Jean. O que que acontece? O while, você coloca um limite para ele, e se você não colocar um limite, ele roda infinitamente. Para que não dê problema, a Tribe passa por cima dele, porque no começo, enquanto você pode cometer muitos erros,
utilizar o while agora é até perigoso. Então, É o famoso loop infinito, e quem tem um PCzinho lerdo vai travar. Aconteceu Tem comigo chance de aqui, eu tive acontecer que isso. reiniciar tudo. Foi bem complicado. Pode criar. Mas ele não é muito, não vou dizer que ele não é importante, mas a gente não usa, entendeu? É uma ferramenta que você pode deixar ali do lado e se um dia você quiser saber, você volta e vê rapidinho como é que usa, entendeu? E tudo é assim, tudo que a gente não aprende a fundo de verdade, a gente aprende por cima, a gente sabe que existe e no dia que a gente precisar, a gente sabe onde encontrar e vai saber usar. Isso que é o aprender a aprender, é o principal mesmo de ser programador. Exatamente. A gente não precisa decorar nada, a gente precisa saber que existe, a gente vai lá e usa, Entender o que está entendeu? acontecendo, né? De fato. Agora, a íntegra mesmo, igual o Carlos Fala aí, falou. ô, José. A Solimar tá perguntando no chat se tu vai falar sobre DOM e seletores. Então, eu não preparei nada em relação a isso. Eu achei que vocês estavam um pouquinho mais atrás até do curso, tá? E daqui a pouco vai chegar o Pixels Art para vocês. A gente pode até marcar um outro aulão com essa matéria. Mas hoje não. O que eu vou fazer agora vai ser dar mais umas dicas de VS Code e ensinar métodos que ajudariam no Playground Functions. Carlos, rapidinho. Eu sei que vocês estão querendo dar continuidade, só um comentário para sintonizar. Fique à A vontade. gente teve durante essa semana, a primeira semana, a gente teve o Playground. Amanhã é a data limite de entrega. E aí, nessa semana, a gente teve DOM, evento, escutador de evento, e teve Web Storage. E amanhã vamos começar o Pixel Art. Ah, É legal. aí onde a gente tá, só para te dar um panorama. O que a gente pode fazer, se vocês toparem, o Daniel tiver com disposição de organizar aí, é na semana que vem a gente faz um aulão com essa parte de DOM. Porque daí já é bem diferente, né? Essa horinha é quando a gente junta o HTML e o JavaScript, né, que a gente aprendeu. Mas a gente pode marcar, mas hoje eu não preparei nada, não. Foi uma coisa assim mais inicial. Eu até achei que vocês estavam atrás, foi por isso. Senão É, eu não preparava. ontem eu dei um apanhado geral com o pessoal sobre os conteúdos dessa semana mesmo, sobre tudo isso que eu falei para você. DOM, Uhum, evento e tudo mais. uhum. O DOM é mais uma ferramenta que você vai aprender e depois vai parar de usar e vai aprender um jeito que tem uma outra ferramenta que é bem melhor. E isso nunca para de acontecer, entendeu? Quando você fala, pô, entendi agora como é que isso funciona, você vai parar de usar e já vai vir para outra coisa, entendeu? E é assim mesmo, é mudança o tempo todo, o tempo todo. Nunca fica gostoso. Quando fica gostoso, muda a matéria e aquilo lá já era, vai ter um jeito novo de fazer. Um jeito novo que Carlos, parece posso mais fazer uma complicado a pergunta? princípio, mas é sempre melhor no final das contas. Aí a hora que termina a Tribe, opa, lançou uma ferramenta nova. Exatamente. Mas daí a gente tem facilidade para ir lá e aprender. Essa é a pegada. Sim. É isso, entendeu? Quando tem a base, o resto vem fácil, tá? Você tá Ô, mutado, Carlos, Carlos. tu se mutou aí, vê se... Opa, voltei. Espera só um pouquinho que o Zoom tá Acho sacaneando que a aqui. Vitória queria fazer uma pergunta aí, não sei se. Pode falar. Então, na verdade, Oi, Vitória. assim, eu queria, eu falo, acho que também sobre algumas colegas que eu tive contato com duas outras colegas que estão nessa mesma situação sobre decidir e tudo mais, porque eu tô bem na decisão se eu vou continuar no curso ou não, porque eu realmente acho que eu tô muito, enfim, acho que eu tô preocupada mesmo, eu sei que eu tenho só até amanhã para decidir, mas Vocês já bateram aquele meizinho de teste? amanhã é o último dia. Nossa Senhora. Cara, Olha, Então, eu tô pensando sobre isso, assim. é uma decisão muito complicada. Eu me sinto até um pouco assim, né, confuso Eu, em te ajudar em relação a isso. Mas se você estiver gostando, se você estiver achando legal, eu sugiro que você continue que você vai conseguir acompanhar. Mesmo que você não esteja entendendo muito. Se você estiver gostando. Agora, se você não está entendendo muito e não está gostando, talvez valha mais a pena dar uma pausa, estudar sozinho e depois voltar de uma vez mais preparada. Mas é muito pessoal, porque quando a gente assume o compromisso, né? Acho que todo mundo aqui, ninguém tem condição de assumir essa dívida, né? Então, a gente tem que se dedicar para continuar mesmo. Tem que ser muito bem pensado. era isso que eu ia sugerir para ela. Eu ia falar isso para todo mundo que tá aqui, tipo,
Por que vocês estão fazendo o curso? Vocês estão fazendo porque vocês gostam de tecnologia, gostam de ficar o dia inteiro estudando, ou boa parte pelo menos, não precisa ser o dia inteiro, mas boa parte do tempo estudando, codando, fazendo coisas, resolvendo problema, enfrentando desafios para trazer soluções? Ou é outro motivo? Porque programação é muito dinheiro. isso, cara. É muito isso. Tipo, a alegria de quem está codando, isso vocês podem perguntar para qualquer um aqui do lado. É ver o verdinho do teste, é você fazer um botãozinho, daí você clica e ele funciona. É você ir numa API, clicar no botãozinho e ela botar uma imagenzinha na tela. Esse é o prazer. E quando você olha isso, você tem que ficar assim, nossa, que legal. Tipo, e a maioria fica, tipo assim, nossa, que irado, que da hora. Aí você vê alguém que fez a mesma coisa que você de um jeito diferente, você fica, nossa, que legal, não tinha pensado assim. Agora, se não tem isso e tá difícil, aí tem que pensar, né? Se tá forçando um pouco ou não. Eu sempre adorei o computador e só com 37 anos eu tomei a decisão na minha vida de parar e trabalhar com isso, né? Eu Meu nunca lance é o tive estímulo. seguinte, eu É uma não coisa tenho meio... background, né? E pô, eu tô migrando de carreira, venho da psicologia, né? E eu tô com medo, sabe? Eu tô com Uhum, medo de não conseguir mesmo, porque justamente é o que você falou, é um investimento muito alto que a gente faz aqui, não só de tempo e energia e de dinheiro. É um investimento, é uma esperança. Eu olho a sim. Tribe como uma esperança. E aí o meu medo é de, sei lá, de eu não conseguir, e O aí sonho eu, se pô, tornar um pesadelo, né? é, Então, vamos fazer o seguinte, olha. Posso dar uma palavrinha? Pode? Pô, é sobre isso que a Vitória está falando. Tipo, eu não sei da realidade de ninguém. Inclusive, eu tive minhas imensas dificuldades para estar aqui no curso e tá onde eu tô agora também. Mas, tipo, para quem tiver nessa mesma vibe assim, de não sei, não tá difícil e tal, vocês têm uma galera aí, uma rede de apoio gigante para quem quiser continuar. Tem uma rede de apoio gigante, vai ter sempre alguém disposto a ajudar. Inclusive, eu me predisponho a ajudar quem quiser me chamar lá no Slack, chamar o Carlos também, o Daniel, a galera aí, tá todo mundo, Estou todo mundo aqui. super disposto a dar uma ajudada, o Alex. E quem não quiser continuar, tipo, tudo bem também, sabe? São fases da vida, são decisões que a gente faz e a gente segue o caminho. Mas se vocês quiserem continuar também, tem super uma galera aí super disposta a ajudar. Isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Falta bem pouquinha coisa. Eu já mostrei as coisas das funções que eu queria mostrar mais. Eu vou mostrar mais um pouquinho de VS Code e os métodos que ajudariam lá no Playground Functions. Vai ser 5, 10 minutinhos. E aí depois a gente faz um bate-papo. Porque no começo do curso, né, nessa fase que vocês estão, cara, o que a gente precisa às vezes não é conteúdo novo, não é muita explicação, é mais esse bate-papo, entender essas inseguranças, né? Todo mundo tem uma crise de ansiedade por projeto e começar a ver que todo mundo passa pelas mesmas coisas. E aí a gente vai bater um papinho sobre isso, todo mundo. Pode ser? Então vou só, deixa eu ver o que eu poderia fazer diferente aqui. O que eu poderia só mudar aqui nesse código para ficar um pouquinho mais legal, gente? Vocês devem saber, né? Que a gente pode usar isso aqui. É a mesma maneira de antes. A gente faz, significa soma mais soma, quer dizer, significa soma igual, soma mais o que vem depois, tá? É a mesma maneira de escrever a mesma coisa. Aqui a gente pode botar mais também, que atrai indica, é aquilo. Tem milhões de jeitos de fazer a mesma coisa. Agora, olha que legal. Eita ferro, que raio foi esse? Opa, não está aqui não. Espera aí. Olha que legal isso daqui. Vocês devem lembrar que no projeto Playground Functions tinha uma questão que era de codificar e decodificar, né? Alguma coisa do tipo, não me lembro exatamente. E a maioria das pessoas faz um if, uma escala imensa de if para tentar resolver aquilo. Eu não vou mostrar exatamente, né, como resolver para não dar resposta. Tudo bem que vence amanhã, mas olha que legal esse método que eu vou ensinar que se chama replace e que ajuda muito em situações como aquela e muitas outras. Se eu chegar nessa frase aqui, criei uma variável chamada frase, olha a natureza. Olha que legal. Se eu meter um console log aqui, nessa frase, e der nela um replace,
eu posso escolher o que eu quero trocar. Então, olha só, eu posso trocar, por exemplo, a letra A por Chablau. Vamos ver o que acontece quando roda? Olha só, tá dando para ver aqui embaixo, né? Ele trocou a primeira letra A por Chablau. A desse para, aqui, ó. Entre o P e o ARA, ele trocou por Chablau. Tá, legal, mas ainda não resolve muito o problema, né? E se eu chegar aqui e botar um OL depois? Tudo que era A virou Chablau. Mas, pô, e se eu quiser trocar também tudo que é E por Chablito? Eu taco aqui em cima. Olha só. Todas as letras S, eu vou trocar por Chablito. E quando eu rodar, tudo que é A tá Chablau, tudo que é E tá Chablito. Eu posso fazer isso invertendo o A por Chablau ou o Chablau por A. Então, a gente mata aquela questão de codificação e decodificação em, sei lá, 2, 3 linhas. A gente mete um replace all atrás do outro e já era. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo de um método. A gente pode fazer com if. Se tiver A, troca por não sei o quê, mas a gente pode usar um método desse. Tá aí a chave de fenda, um jeito mais rápido de fazer a mesma coisa. Não é genérico, faz só isso daqui, mas para fazer isso daqui é muito melhor do que de outras maneiras. Entendeu? Um outro método aqui rapidinho é o SMAF ABS. Vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho. Ele é o que transforma os números em absolutos. Então, vou passar bem por cima aqui, ó. Conta 5 menos 200. Normalmente seria menos 195. O FBS ele me devolve o valor positivo. Se eu tirar aqui, ó, menos 195. Então, o que significa? Ele transforma um número em absoluto. Quando a gente transforma um número em absoluto, fica mais fácil comparar a diferença entre distância entre os números. Então, esse é um método que provavelmente vocês já devem ter usado. Se não usarem, ele facilita muito a fazer aquela questão do ratinho, né? Que é quando o gato está aqui, o rato está aqui, o outro pode estar aqui, num número negativo. Se a gente transforma todos esses números em absolutos, acabou o problema de número negativo ou positivo para ver qual que está mais longe do que você quer chegar. Fica tudo igual, tá? Passando bem por cima mesmo. Eu acho que a internet aqui deu uma falha e eu acho que eu perdi uma parte da explicação. Tá, foi todo mundo ou foi só ela? Só para mim saber. Não, eu acho que eu perdi a parte lá do replace. Porque eu tenho o pessoal falando aqui que não sabia o que era replace. Ah, vamos lá. Não lembro de ter Replace é falado basicamente uma replace. funçãozinha nativa do JavaScript. Eu estou jogando ela aqui em cima. Pode parecer confuso, porque eu estou jogando replace na frase dentro de um console log. Então fica muita coisa. Mas eu poderia fazer assim, ó, frase.replace e aí fazer as trocas que eu quero. Mas vamos voltar aqui no replace só para você ver de novo, então. Ó. Frase. Se eu der só o console log aqui, olha a natureza. Vai devolver o que está aqui em cima. Se depois desse frase eu botar aqui um ponto replace, que é um método nativo do JavaScript, eu posso trocar o que eu quiser, como eu mostrei. Então, eu posso trocar. O primeiro parâmetro é o que eu quero que saia, e aqui no segundo parâmetro é o que eu quero que entre. Você corta isso que você fez, você coloca aqui no chat? Sim, claro, claro. Eu vou mandar já já. Entendeu? Então, ele troca só o primeiro quando faz assim. Mas se eu usar o replace all, ele faz isso com todos. E eu posso, no final dele aqui, meter outro replace all para trocar mais coisas. Como eu fiz com a letra E. Então, a gente pode, se eu quiser trocar todas essas letras aqui por uma frase inteira, eu vou dando um replace all em cima do outro. Na Aqui nessa mesma frase, no mesmo console.log, eu abro outro console.log? Não, aqui mesmo eu posso. Ó, Aí mesmo. do jeito que está aqui, acabou. Está trocando o A por Chablau. Certo? Eu posso aqui dentro mesmo, em cima disso, que já está pronto,
eu aplico de novo. Então, eu dou outro replace all aqui e escolho o que eu quero fazer. Então, como eu dei de exemplo o E, Chablito. Trocou. Se eu quiser vir aqui e meter um outro replace all, eu posso meter outro. Aí eu vou trocar a letra, deixa eu ver, a letra Z por Z. Saiu. Codifiquei. Se eu quisesse descodificar, é a mesma coisa, só inverter o que está dentro do parâmetro. Eu troco aqui. Então, a gente mata aquela questão inteira assim, por exemplo. Entendeu? Sim. Agora, vamos lá. essa Uma parte outra eu coisinha que não eu queria sabia também, não. mostrar para vocês, agora só para finalizar e a gente começar o bate-papo e tal, é algumas coisinhas para agilizar o que a gente está fazendo no VS Code. Porque, tipo, se para copiar uma coisa de um lugar e colar em outro você leva 5 vezes mais de tempo do que eu, se tudo que você está fazendo ali você está levando 5 vezes mais de tempo do que eu ou qualquer outra pessoa, o que eu faço em um dia você vai fazer em 5. Óbvio que a gente não vai ser nunca 100% otimizado, que só usa o teclado e faz tudo rapidinho. Mas quanto mais a gente otimiza, é melhor, porque a gente percebe que é muita coisa repetitiva que a gente faz. A gente faz muita coisa repetida lá na frente. Então, a gente tem que saber maneiras de otimizar isso. Então, vou mostrar só alguns comandinhos bobos aqui para você. Por exemplo, Ctrl D. Não sei se vocês conhecem. O Ctrl D é quando eu quero mudar um monte de coisa que é igual. Então, eu vou clicar nesse Replace All aqui, ó. Vou até chegar mais perto aqui. E vou dar Ctrl D. Na segunda vez que eu aperto, ele vai para o segundo Replace All. Depois ele vai para o próximo. Então, se tivessem vários aqui, eu poderia acessar todos e mudar todos ao mesmo tempo. Entenderam isso? O Ctrl D é por isso. Vai ter muitas vezes que vocês vão declarar uma variável e aí você quer mudar o nome dela, só que você vai ter que mudar no código inteiro. Você vai acessar tudo com Ctrl D e vai mudando. São coisas pequenas, mas, cara, fazem muita Você diferença. mudou daqui sem colocar o Xablau lá no chat. Oi? Ah, Você tá. mudou esse daqui sem colocar o Xablau no chat. Calma. Dá um Ctrl Z, coloca o Xablau, depois coloca esse outro aí, para a gente Peraí. poder ter esses dois que você ensinou, que é importante. Deixa eu só achar o chat aqui, que quando a gente está compartilhando é meio brabo mexendo no Zoom. Peraí. Foi aí? Foi, né? Tá. Carlos, cara, continua aí com esse negócio que eu agora fiquei muito interessado nessas coisas, eu fico pensando, nossa, o ideal pra mim seria aquela coisa, pensei e já tá na tela. Isso. Ia ser bom se desse para controlar com a mente, né? Ou Nossa, tipo um Minority Report, que o cara fica com a mãozinha ali, mas ainda não rola. Mas, tipo, essas coisinhas são muito importantes. Ó. Uma outra coisa que é muito importante, além do Ctrl D, vocês já devem conhecer esse formato, Ctrl Shift T, né? Quando eu clico o botão direito aqui, ó, ele ajeita tudo. Vocês vão usar isso muito daqui para frente, tá? Outra coisa. Já aconteceu Carlos, com como assim? vocês? Ajeita tudo exatamente o quê? Não peguei o que você falou. Ó, é o Ctrl seguinte, ó. Vamos supor que eu fiz aquela variável ali, a frase, e eu usei ela várias vezes no projeto. Mas depois eu percebi que, cara, frase não é o que representa melhor o que está aqui dentro. Eu quero mudar o nome dessa variável. Ou eu quero fazer, seja lá o que for, eu vou dando vários Ctrl D, e ele acessa tudo que é igual àquilo, e você muda tudo de uma vez. Então, se eu não quero mais frase e agora eu quero sentença, eu venho aqui e ele troca em todos ao mesmo tempo. Não preciso mudar de um em um. Eu Entendeu? aperto Ctrl D, Não, sim, mas você tá clico falando na frase, Ctrl Ctrl D. Isso, é só ficar dando Ctrl D que ele vai selecionando todos. E aí você muda tudo de uma vez. Por enquanto pode parecer besteira, mas daqui a pouco isso, tipo, é tudo. ô Mas, Carlos, peraí, Ó, peraí, desculpa eu vai. pular lá no meio. Faz muito sentido o que o Carlos está falando e eu demorei a aprender isso, hein? Muita gente está Fala aprendendo de novo agora. aí, gente, fala de novo aí, que eu não eu devo ter perdido. É o Eu Ctrl D. falo É só Ctrl anotar tipo D, um botãozinho. seleciona a frase e Seleciona o Ctrl que você D. quer e vai dando Ctrl D até ele pegar todos. Vai dando várias Pegou vezes. todas. Aí pegou todas, agora eu posso mudar, que eles Aí é vão só mudar mudar que sozinhos. ele faz em tudo ao mesmo tempo. Isso. Ó, Carlos, o que beleza. o que a outra pessoa te perguntou a respeito do formatação, o Ctrl Shift I, ela quer saber o que acontece exatamente, aí eu já te engreno com outra pergunta também sobre, depois você responder o que é. Uhum. É,
Mas basicamente, só para responder rapidinho, se você me permite, A formatação é, por exemplo, vamos ver aqui, ó, se eu consigo dar um exemplo. Não está muito legal isso, né? Ele ajeita as indentações. Ele não sobe aqui, mas ele ajeita. Porque a gente vai entrando e a gente começa a fazer aqui, e vai ter uma hora que você vai estar aqui, e vai começar a ficar tudo torto, você vai lá dar um Ctrl Shift I, ele vai ajeitar tudo para você, Joia, obrigada, entendi. tá? Então é isso. E a gente pode usar uma extensão chamada também, caso vocês não tenham, pode baixar Preacher, que é uma extensão que ajuda a formatar. Se aquela formatação não estiver fazendo do jeito que você quer, a gente pode usar essa aqui também. Já já Então, vocês vão ver como isso é importante. eu queria até fazer uma perguntinha sobre o Prettier. Você acha que vale a pena colocar ele junto com o comando de salvar o arquivo para salvar e formatar? Eu não gosto porque às vezes ele faz coisa que a gente não quer. Ah, certo. Prefiro separado, mas tem muita gente que usa. Mas não é o Ah, Preacher que ele usa, é outra coisa que vocês só vão meio que entender mais para frente, que é o Fix All, que beleza. é quando aparece uma lâmpadazinha no VS Code e a gente clica lá e ele corrige Eu tudo que uso está errado. esse, bagunça tudo. Eu vou mostrar para Eu não vocês uma sei coisa que vai ainda, mudar a vida, que todo mundo aqui eu não demorou para sei aprender. ainda mexer com ela. Aí o que que é que aconteceu comigo? Eu perdi tudo que eu fiz, porque eu não sei lidar com ela, entendeu? Ó, Eu tô aprendendo outra agora, coisa, depois gente, que eu aprendi, não faço mais. o Ctrl Z e Ctrl Y, para desfazer e avançar, vocês já devem saber, né? Outro que é importante, não sei se já aconteceu com vocês. Vamos supor que eu quero, vamos supor que isso aqui é uma função, tá? E eu quero chamar ela aqui embaixo. A porcaria do VS Code não completa às vezes. Aqui ele está completando, ó. Eu dou um Enter, completou o paralelepípedo. Só que tem vezes que você vai botar aqui, você digita, digita, ele nunca quer completar, ele fica te sacaneando. Então, qual que é o comando? Ctrl espaço. Ó, Ctrl espaço é um autocompleter. Isso vocês vão precisar muito. Então, pô, o VS Code não está querendo completar algo para mim, eu meto um Ctrl espaço que ele vai forçar a abrir esse completer aqui. Aí eu vou lá e acesso. Ah, parece pouca coisa. Olha a diferença nessa situação aqui, ó. Eu vou dar tipo um relance de um projeto nosso para vocês. Ó, a gente pode acessar um projeto assim também, ó. A gente pode acessar pela pastinha, abrir no terminal, por exemplo, ó. Tá aqui, eu só meto um code, já estou no projeto. Olha quanta importação. A gente fica importando e exportando coisas de um lado para o outro o tempo todo. E não tem como decorar isso tudo. Quando o VS Code não completa, se você não usar o Ctrl espaço, você está ferrado. Entendeu? Então, vamos supor que eu estava escrevendo isso aqui e ele não está querendo completar para mim, eu aperto aqui o botão que ele vai forçar a completar. Olha aquela questão do ícone, como faz sentido num projeto grande. As pastinhas, fica cada uma representando o que tem dentro, a de imagem, a do source. Então, é por isso que é legal usar aquele VS Code Icons, que é a extensão de ícone, ó. Aqui embaixo. Tá? Outra coisa, para todo mundo fazer. Provavelmente, todo mundo quer sempre saber, quando a gente vai fazer um projeto, como é que abre o README. Isso aqui vai mudar a vida de vocês. Quem não sabe, estou aqui no projeto. Sempre tem o README aqui embaixo, certo? Clica com o botão direito nele, Open to the side, ou abrir ao lado. Ele vai abrir aqui do lado. Aí eu posso clicar aqui, com o botão direito e dar um preview. Beleza, estou com o README dentro do VS Code. 10 vezes melhor para fazer o projeto. Não precisa ficar saindo e indo toda hora lá. Tem gente que está 6 meses no curso e não sabe isso. Entendeu, gente? Abre do lado, dá um preview e você está com o README aqui do lado. Então, essas coisinhas fazem muita diferença. Outra coisa, como deixar essa linhazinha... Tá vendo essa linha rosa? Como deixar essas linhas coloridas para a gente saber da onde está vindo exatamente o que a gente quer? Estão vendo essas linhas das chaves assim? Então é o seguinte, para mudar isso, que muita gente quer fazer e não sabe, você vem aqui nas extensões do VS Code e escreve bracket. Vai chegar nessa aqui, ó, que está deprecada, né, que na teoria não está funcionando. A gente vai nas sections, as opções dela, e ativa. Ela está deprecada, por quê? Porque não precisa instalar, é só ativar. Então, quando você ativa ela, a gente fica com essas linhazinhas coloridas no VS Code e fica mais fácil saber da onde está vindo cada coisinha, tá vendo? Porque o bracket fica colorido. Isso é o bracket colorizer.
E para finalizar aqui agora, e a gente ir para o bate-papo, o seguinte, mais para frente, a gente não pode usar uma aspinha igual eu estou usando aqui em cima. Ou melhor, a gente não pode usar aspa dupla. Porque o tal do linter reclama. Olha só, tem que usar o quote simples, ele não quer que eu use o duplo. Às vezes eu esqueço de botar esse ponto e vírgula. Às vezes eu esqueço de dar esse espaço aqui. E vai ficando tudo vermelho. O linter está só ativando e reclamando, tá vendo? Tem 2 jeitos de consertar isso. A pessoa vem aqui no vermelhinho, quick fix e dá um fix all, que ele vai consertar tudo. Ou a pessoa vem aqui na lâmpada e dá um fix all, que vai consertar tudo. Quando vocês começarem a mexer com projetos maiores, isso aqui vai ficar bugando o tempo todo. E às vezes a lâmpada não aparece. Ela sacaneia, ela some. É ruim de clicar aqui no vermelhinho. Então, tipo, uma coisa que se eu fosse vocês, eu até parava para fazer. Todo mundo, ó. Aperta F1, vai aparecer isso aqui. Para agora não, vê no vídeo depois, vai estar lá no YouTube. Escreve aqui, ó, ESLint. A gente tem que estar com aquela extensão ESLint instalada. E a gente vem nesse aqui, ó, no Fix All Autofixable, clica aqui e determina um atalho. Isso, a gente usa esse atalho 200 vezes por hora, fazendo um projeto mais para frente. Ou você vai clicar naquela lâmpada e vai achar o Fix All 200 vezes, ou você bota no atalho. Isso muda a vida, então façam isso. Quando está aqui no atalho, ó, o meu é Shift espaço. Então vamos supor que está tudo vermelho minha página, está tudo errado. Shift espaço. Corrigiu tudo, vamos embora. Entendeu, gente? Por enquanto, os projetos de vocês passam, mas mais para frente, se tiver vermelhinho, ó, deixa eu botar aqui a aspa dupla de novo, ó. Quando o Lynch reclama, o projeto fica vermelhinho. E o GitHub não vai nem avaliar. Se tiver uma coisinha vermelha, o GitHub não avalia o seu projeto. Então, isso é importante, porque você chega lá e, num botão só, ele ajeita, salva, não está mais vermelhinho. Agora, meu projeto vai ser avaliado. Beleza? E... Opa, faltou só mais uma coisinha, gente. Espera aí. Para quem não sabe também, ó. Slack. Clica na fotinha. Preferências. Temas. Dá para botar Dark Mode. Tem gente que fica com o olho aí assando a vida inteira e não sabe. Dá para botar Dark Mode. GitHub, mesma coisa. Tem as opções, Settings, Appearance, tem Dark Mode, vários tipos para usar. Entendeu? Senão fica aquele... Olha lá, até dói os olhos. Beleza, gente? Então é isso aí. O aulão de hoje foi isso, a matéria foi isso, né? Eu tentei dar umas dicas aí para otimizar o tempo. Vocês vão vendo alguém codando e o cara fez alguma coisa diferente, pergunta, como é que você fez isso? Como é que é? Vai ajudando muito. E é isso, povo. Se alguém tiver alguma dúvida agora relacionada a qualquer coisa mesmo, tamo aí. Nossa, Carlos, eu vou falar pra você, cara. Eu acho que o que teve de, assim, que eu já fiz o projeto e tudo mais, mas o que eu sempre gosto de ver é essas coisas, cara. Porque, assim, esses atalhos, essas coisas que facilitam a vida, que poupa a nossa saúde mental e o olho, né? Com Que é certeza. porque, assim, cara, essas coisas são uns detalhezinhos que muita gente não dá bola. Só que você vai somando ao longo do dia inteiro, você ficar olhando Aí, o fechamento de chave, erro de Nossa, Smith, formatação o enche, dia inteiro, cara. Isso aí pesa, né? consome Pesa, muito. pesa. Cara, quando a gente sabe o que está fazendo, é mais fácil você ir digitando meio erradinho, sem espaço, sem ponto e vírgula, Só formata. e eu vou lá e Depois posto, agiliza. e ajeita, É mesmo, entendeu? de qualquer jeito. É muito melhor. E esse comando de você ir lá, botar o Fix All num atalho, cara, tem muita gente na minha turma que até hoje não usa e a pessoa pena para ajeitar o projeto. Faz Nossa, uns É 3 muito dias, né, importante. Carlinhos, que eu aprendi isso, né? Fizemos o É, atalho junto é aqui. muito importante, entendeu? cara, Então essas coisinhas assim são fundamentais. produtividade, né? Aumenta bastante. Mas é isso, E, Daniel. Se quiser parar só rapidinho, se o Daniel quiser já parar aí a gravação para a gente bater um papo e tal, fica à vontade aí, tá? Não vou passar mais nada, não. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela presença, tanto o pessoal da valeu. 30 aí, quanto o pessoal de apoio que veio, e principalmente a você, Carlos. Valeu por Que passar isso, seu cara. conhecimento, vir se dispor a passar aí à tarde. Obrigado também ao Lucas Koyama, que ajudou na Valeu. organização, viu qual que era o melhor horário para a turma. Pessoal,
É isso. Os aulões são assim, a gente se mistura, a gente traz pessoas de outras turmas e a gravação vai estar lá no YouTube para vocês pegarem qualquer Só uma informação. coisinha aí antes de terminar a gravação. Galera, eu sou viciado em jogo, se alguém quiser jogar qualquer coisa, manda uma mensagem no Slack. Opa! Dá para ficar gravado uma coisa. Olha essa tatuagem aqui, ó. Alguns vão Caramba. reconhecer, outros não, mas ela Roteiro significa não me profissional. chame para jogar LOL. Beleza? Ah, Dota. Qualquer coisa menos LOL. É isso aí. E o LOLzinho, o LOLzinho. Você gosta de Valeu, LOLzinho? galera. É isso aí. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu.